campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, olá, irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Palavras de Vida Eterna, hoje capítulo de número 70, que tem como título Pacifica Sempre. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 9, em que Jesus nos diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus nos disse isso durante o Sermão no Monte, e nós vamos ver agora o comentário de Emmanuel sobre esse versículo. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando por ti. Lindo texto de Emmanuel, né, meus irmãos? Nos esclarecendo a importância do que Jesus nos disse. Bem-aventurados os pacificadores. Mas o texto de Emmanuel também nos traz a reflexão: para eu ser um pacificador, eu preciso primeiramente pacificar o meu coração. Pacificar o coração é uma tarefa árdua para nós que estamos num plano de provas e expiações. E assim denotamos um espírito endividado com o passado. Trazemos as nossas experiências, e nem sempre foram experiências gloriosas, no sentido da pacificação. Nós muitas vezes fomos aqueles que levantamos o braço, fomos aqueles que acusamos, fomos aqueles que executamos. Então, quando nos sentimos acuados e a nossa capacidade e o nosso entendimento da existência ainda é limitado, e é comum entre nós agredirmos com palavras, mas principalmente com pensamentos. Então, pacificar o nosso ambiente, o nosso lar, para que eu seja um pacificador dentro das nossas casas espíritas, é necessário olhar primeiramente para o nosso coração. É necessário pacificar os nossos sentimentos, entender o que Jesus quer nos trazer e nos ensinar, através dessa doutrina que nos esclarece e que pacifica o nosso ambiente íntimo. Basta que nós deixemos ela penetrar no nosso espírito, para que eu possa me tornar um bom trabalhador de uma casa espírita
e pacificar aqueles que adentram os nossos ambientes, sejam eles encarnados ou desencarnados. Eu preciso ser um médium pacífico. Eu preciso ter mansidão no meu coração. Eu não posso acusar uns aos outros. Eu não posso acusar aquele que muitas vezes me acusa. Eu não posso incriminar aquele que muitas vezes me incrimina. Eu preciso modificar o meu jeito de ser. Eu preciso modificar o pensamento sobre o outro. Lembrar que ele traz imensas dificuldades, maiores muitas vezes do que as minhas. E, sobretudo, não tem hoje o esclarecimento que eu possa ter. Recorrendo a essa doutrina, recorrendo ao Cristo, recorrendo a essas reflexões que o Evangelho e as obras espíritas nos trazem. Então é importante que nós lembremos que a luz se faz a todos, mas nem todos conseguem percebê-la. E o despertar de um pacificador é quando ele entende que o Cristo nos traz esse sentimento de recusa agora ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, de recusa agora à nossa individualidade, para olharmos em volta e percebermos a presença de todos. Mais do que as nossas lutas diárias, os nossos desafios, maiores do que tudo isso, é um entendimento de que nós estamos aqui, meus irmãos, nesse plano terreno, buscando nos pacificar. E pacificar muitas vezes um espírito rebelde, contrário muitas vezes às leis dá trabalho. Por isso, quando nós temos a oportunidade de nos tratarmos e nos olharmos como irmãos, aproveitemos esse instante, seja onde estivermos. Lembremos que Deus habita dentro de cada um de nós. E pacificar o nosso espírito talvez seja nesse caminho de irmãos encarnados aqui nesse plano, o maior desafio que nós tenhamos. Mas com amor, com perseverança, com instrução que a doutrina espírita nos traz, será possível, meus irmãos, porque estamos juntos nessa caminhada. Aproveitemos os nossos dias. Muito obrigado por essas reflexões de hoje. Até o próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site